Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de entrevistas aqui nas páginas do Portal Éder Luiz. Hoje nós temos a presença especial da Júlia Bertola, fonoaudióloga formada pela UFSC e especialista em saúde auditiva. Júlia, é um prazer tê-la aqui conosco. Grata, querido. Eu agradeço muito tu me receber no teu espaço. Eu acho que é muito válido a gente aproveitar esse momento para compartilhar informação, porque informação é poder, né? Com certeza. Quanto mais gente souber, com certeza vai auxiliar a vida de muitas pessoas. E eu diria mais, é poder e qualidade de vida também, né? De vida, por isso exatamente. que nós estamos recebendo você aqui também, né? Obrigada. Bom, antes da gente começar, Júlia, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história profissional, né? Que você me falou que começou lá na capital e agora, mais recente, está aqui em Joaçaba, né? Exatamente. Eu iniciei os estudos na UFSC, né, em 2012, me formei em 2016. E na mesma semana que eu me formei, já comecei a atuar na área, né, principalmente na área auditiva. Teve alguns meses que trabalhei com a parte de linguagem, mas não é meu foco mesmo. Eu gosto de atender toda a parte de perda auditiva, zumbido, tontura. E aí, quando eu entrei na saúde auditiva, em 2018, lá em Florianópolis, né, a gente atende todo o público do SUS, então, adaptação de aparelho auditivo, reabilitação, todo esse acompanhamento com a perda auditiva, né, é uma coisa bem completa que a gente faz lá. E lá mesmo, no próprio consultório que eu trabalhava, eu já conseguia atender pacientes da parte da tontura, né, fazendo a vectoeletronistagmografia. É o exame mais pontual da parte vestibular, né? Então, eu sempre atuei mais nessa parte auditiva, que é o que eu gosto mesmo. Ano passado, e a gente tem que estar se atualizando, né? Então, depois que eu me formei, demorei um pouco até começar um curso novo. Agora eu estou nessa fase bem de fazer vários congressos, palestra, curso de aprimoramento. Estou dividindo agora a minha carga horária com algumas aulas do mestrado na UFSC, né, na pós-graduação da UFSC. Então, estou nesse ramo e estou focada bem na parte da otoneurologia, né, que foi regulamentado ano passado pelo nosso conselho, essa área. E o meu foco é na parte auditiva e da parte específica de otoneuro. Certo. Bom, a Júlia se apresentou, trouxe para a gente essas novidades, mas é importante que você que está com a gente agora, nesse podcast, saiba que nós vamos tratar sobre um assunto que nessa área, né, da fonoaudiologia, a gente não vê tanto se falar no público por aí sobre ele, Sim. né, Júlia? Que é a questão da tontura, tipos de tontura, diagnósticos, tratamentos, enfim, né? Ele é um tema muito relevante, porque acaba influindo muito na qualidade de vida das pessoas, Sim, né? Exatamente. Você viver daqui a pouco com uma tontura, com um zumbido, enfim. Mas a gente vai falar especificamente agora da tontura. Quais são os tipos mais comuns de tontura que você recebe lá no seu consultório? E também explicando um pouquinho, porque muita gente pode estar pensando, mas o que tem a ver fonoaudiologia com a tontura, né? O pessoal pergunta, nossa, mas você é fono? Eu falei, sim, gente. Porque o sistema vestibular, que é o órgão responsável pelo equilíbrio, ele fica dentro do ouvido interno, né? Então, junto com a cóclea. Então, por isso que cabe a nós, fonoaudiólogos, fazer a avaliação, diagnósticos, tratamento e reabilitação, junto com o otorrino, outros profissionais, neurologista, geriatra, né? Então, a gente tem 3 tipos principais de tontura, que é a vertigem, que é aquela tontura rotatória, que tudo gira, as coisas giram, ou a pessoa sente que está girando. A tontura, que é mais um mareio, uma sensação ruim na cabeça, não consegue ter um foco. E o desequilíbrio, que vai ter mais um desvio de marcha, dificuldade para caminhar sem apoio, né? Então, são 3 tipos diferentes. E o que acontece muito, que a gente estava comentando, é que as pessoas confundem, acham que tudo é labirintite, né? Verdade, verdade. É muito comum a pessoa ter um sintoma, estou com tontura, é labirintite. Ou trata a vida inteira como se fosse labirintite, nunca melhorou e, na verdade, não era o que aquela pessoa tinha, né? Então, basicamente, tipos de tontura são esse. A rotatória,
o mareio e o desvio de marcha, né? E quais são os diagnósticos mais comuns que estão ligados a essa questão aí, né, da tontura, enfim? Hoje em dia a gente consegue, tem vários nomes meio cabulosos que eu não vou trazer aqui para elucidar. Vão ser mais didáticos com o pessoal. Vamos ser né? mais elucidativos, né? O mais comum hoje em dia é a soltura dos cristais, né, que a gente chama de VPPB. Quando os cristais que o nosso corpo mesmo produz, eles auxiliam a gente nesse equilíbrio. Por alguma razão, normalmente, quando a pessoa bate a cabeça, tem uma queda, uma infecção muito forte, baixo da vitamina D, há a soltura desses cristais nos canais semicirculados, lá dentro no ouvido interno. Então, a gente chama que é uma tontura de posicionamento. Toda vez que abaixar e levantar a cabeça, se o cristal está solto lá dentro, vai mandar a informação para o cérebro e essa sensação de que está rodando, né? E aí o pessoal pensa, estou com a minha pressão baixa ou alta, enfim. Exatamente. Em alguns, é um pouquinho diferente as crises de alteração de pressão, né? Então, os cristais, a pessoa, o que ela normalmente acontece depois? Tá, se eu estou abaixando e levantando, me dá tontura, eu vou parar de abaixar e levantar. Aí o paciente começou com a crise, foi no otorrino, chegou para fazer a avaliação comigo, 15 dias que eu estou com essa tontura, mas estou melhor agora. Tá, mas e com quantos travesseiros tu está dormindo? Não, agora estou dormindo com 2, porque eu não posso deitar muito reta, que eu fico tonta. Parei de ir no Pilates, parei de ir na academia, então eu melhorei, mas a pessoa só parou de fazer as movimentações. Certo, e ao mesmo tempo ela se limitou, né? Se limitou, exatamente. Pode gerar nódulo no pescoço, na cervical, trapézio, e aí vai acarretando outras complicações, né? Acho que a preocupação maior da pessoa que tem a tontura, até a perda auditiva também, mas a tontura mais, gerar essa insegurança nos afazeres do dia a dia, né? Sim. A pessoa para de fazer o que ela fazia na rotina e aquilo vai deixando ela isolada, vai deixando ela triste, desanimada, né? E isso pode, com certeza, desenvolver um quadro de ansiedade, depressão, né? Então, quanto antes a pessoa for atrás, diagnosticar e tratar, a chance desse quadro evoluir para outras coisas é menor, né? Certo. E qual o público mais afetado por essa condição de tontura? A gente falava antes, né, que provavelmente mais idosos seria isso? É mais comum a partir de 60 anos, né? Crise de VPPB, que é a dos cristais, é mais comum em mulheres idosas. Certo. Mas a gente tem, por exemplo, a migrânia vestibular, que é a enxaqueca vestibular, é um quadro que a gente vê bem comum ultimamente, que acomete gente jovem também, né? 25, 30 anos. Não tem uma faixa etária para a migrânia atingir. Então, temos diagnósticos de tontura para todas as idades, né? A partir da infância, adolescência, fase adulta, mais comum, obviamente, nos idosos, por conta da senescência, né? Certo. Envelhecimento do sistema. E como é que é feita essa avaliação aí no consultório, enfim, para identificar, né, que a pessoa realmente está com essa dificuldade, que está enfrentando esse quadro? Sim. A gente tem uma gama de testes que podem ser feitos, né? Tem avaliação não instrumentalizada, que você pode fazer no consultório, em casa, na casa do paciente. Às vezes um sofá, uma cama já é suficiente para a gente avaliar. E aí tem a avaliação instrumentalizada, né? Que no meu caso é a Vecto. Então a gente faz todo o registro óculo-motor daquele paciente, faz prova calórica. Eu montei, então, um protocolo básico de atendimento no consultório que engloba todos os aspectos principais do equilíbrio, né? Equilíbrio estático, dinâmico. Então, a gente faz teste sem instrumentalização, né? Em pé, põe um pé na frente do outro, fecha o olho, abre o olho. E a gente tem que pensar que o sistema vestibular não é só ele que está mandando informação. Sistema vestibulo-ocular, né? Então, reflexos dos olhos, vestíbulo espinal, reflexo da coluna, proprioceptivo, que é aquela sensibilidade de pés e mãos, e toda a parte cerebelar também, e a conexão de tudo isso lá no tronco cefálico, né? Núcleos vestibulares. Então, tem muita coisa que a gente tem que ir trabalhando por eliminação. Então, nesse protocolo básico que a gente faz, no consultório dos médicos, eles conseguem fazer alguns testes já também.
para eliminar uma coisa ou outra e dar um direcionamento melhor para esse paciente, né? Certo. E aquilo que a gente falava também antes, né? Tocamos um pouco no assunto, tudo é labirintite, né? E pode ser descartado. Você me disse que poucos são os casos, né? Na maioria das vezes. Acontece, né? com frequência, né? mas o mais comum é VPPB ainda, que é dos cristais soltos, né? Acaba sendo mais comum do que a labirintite no consultório hoje em dia. E aí a pessoa se tratou por indicações, enfim, por um tempo com labirintite e, na verdade, não era. E aí, nesse caso, ela pode resolver. Qual é a diferença aí que nós temos, então, entre a labirintite e VPPB? Isso. Né? A diferença básica de labirintite e VPPB é: a labirintite vai ser uma crise aguda, pontual, específica, por alguma inflamação do nervo auditivo. Tomou a medicação 5, 10 dias, depende do que o médico passar para esse paciente, vai ter a melhora. A VPPB, mesmo com a medicação, não vai sentir melhora, porque os cristais não é uma bactéria, um vírus que está no corpo, né? Sim. É produção nossa mesmo. Então, a medicação não vai surtir efeito nesse quadro. O máximo que vai acontecer é diminuir náusea, vômito, né? Agora, a tontura, o desconforto na cabeça, só com a manobra de reposicionamento para melhorar daí. Certo. E aí isso é o tratamento. Isso vai ser o que é tratamento. feito. Exato. Cada diagnóstico vai ter um tratamento específico, né? O caso da VPPB, só com a manobra de reposicionamento dos cristais para a pessoa melhorar. Perfeito. E você até falava, e a gente dizia, né, que exige uma mudança de postura das pessoas, principalmente os idosos, né? Que tem que ter aquele cuidado em casa, enquanto está fazendo tratamento, para não sofrer quedas, porque a gente sabe que o número de casos graves de quedas ele é muito elevado, número de óbitos por quedas também, hospitalização muito elevado. Ou seja, além do tratamento lá no consultório, tem que haver uma integração da família com a própria vontade do idoso. Exatamente. Né? Alguns quadros de tontura que envolve, por exemplo, a perda da função vestibular, né? Que a resposta do paciente está mais lenta ou está diminuída, aquele reflexo que a gente tem quando tropeça, o do idoso acaba sendo mais reduzido, né? Então, para evitar que isso seja uma complicação, porque como tu falou, a queda agravou o quadro geral do paciente e é muito grave, né? Muitos vêm a óbito depois da queda, quebra o fêmur, quebra algum, né? Então precisa fazer esses ajustes dentro de casa, cuidar com o tapete, né? Que é o mais tradicional, tapetinho de crochê dentro de casa. Tem que usar corrimão, se tiver bengala. Andador tem controvérsias, né? Mas corrimão, barra de apoio no banheiro, cadeira de banho, né? Para você, banheiro também é muito perigoso escorregar. Uma dica bem fácil da gente introduzir na nossa rotina é abajur do lado da cama. Às vezes esse idoso tem que levantar, tomar uma medicação, levantar, ir no banheiro, faz isso no escuro, porque acha que conhece a casa, mas às vezes vem crise na hora de levantar, né? Sim. E aí é perigoso cair, bater na quina. Então não pode andar no escuro dentro de casa, por mais que seja a sua e que você conheça. E é simples mesmo, o abajurzinho ligou a luz, já mesmo. Se localiza, né? Tu já só tem vai facilidade. apagar depois que tu estiver deitado, né? Sim. São ajustes bem pequenos que tu inclui na tua rotina que às vezes evita uma coisa tão grande, né? Então, na verdade, os que estão nos assistindo aqui daqui a pouco se identificaram e vão se identificar facilmente, né? O mais indicado é que realmente procure o profissional, né? Esteja ciente de que pode ter uma solução para o seu caso, Exatamente, né? Tontura não é para se acostumar, tem que correr atrás, tem que investigar, porque tem tratamento, né? Às vezes é uma coisa tão simples da gente resolver, a pessoa está meses sofrendo. Então, quanto antes tratar, melhor vai ser para o paciente. Certo. E a gente está falando de tontura, claro, mas o que acompanha o idoso também é a questão do zumbido, né? Zumbido também. Isso também é algo que prejudica muito. Eu vi que li sobre isso, que em alguns casos ele até mesmo está associado à questão da demência numa idade mais avançada. Não sei se procede, mas alguns estudos falam nisso também, né? O que acontece? Na verdade, o zumbido tem várias causas, como a tontura, né? Pode ser de N razões que está tendo esse zumbido. O mais comum é a perda auditiva. Certo. E aí os estudos que tu deve ter visto é que agora já é comprovado que
Paciente com a perda auditiva que fica muitos anos e não trata essa perda, ela pode desenvolver uma demência, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Além de desenvolver essa demência, a perda auditiva, ela pode isolar esse paciente e desenvolver também esse quadro de depressão, né? Porque ele... perfeitamente. não quer mais conversar porque não entende o que está sendo dito. Sim. Não vai mais na igreja porque não entende o que o padre está falando. Não quer fazer mais almoço de família porque não dá conta de acompanhar 2 conversas, né? E a perda auditiva não tratada também pode causar essa diminuição da função do equilíbrio. Certo. Então, por isso que às vezes elas são associadas, né? Nossa, eu estou pendendo sempre para esse lado, sempre para esse lado. Mas a perda auditiva é só de um lado. Faz 10 anos que descobriu a perda, nunca tratou, nunca foi atrás, não fez acompanhamento com otorrino. E aí, aos poucos, a função vestibular do lado que tem a perda também vai reduzir, né? Isso pode gerar esse desequilíbrio, quedas. Mas isso tudo com tratamento é possível de, se não reverter, pelo menos dar uma qualidade de vida, né? Não, com certeza, né? Qualidade de vida... E muda muito no consultório. A gente percebe aquele paciente que chega o primeiro dia para a primeira consulta, para eu entender qual que é a expectativa. Tem quadros que são mais fáceis da gente reabilitar, tem quadros que demoram um pouquinho mais, tem que ter mais paciência. Mas na segunda consulta que colocou o aparelhinho, essa pessoa é outra já. Já vem feliz, já conversa e já responde os teus questionamentos. Às vezes a primeira consulta quem responde é o acompanhante, não é ele, né? E aí na segunda, na terceira ele já ganha mais confiança, já está escutando, entendendo melhor. E quem volta a responder por si é o próprio paciente. Ou seja, muda toda a condição de vida da pessoa, né? Muda. Melhora totalmente, né? Muda. E além de pensar no paciente, a gente tem que pensar no acompanhante, né? Porque ninguém cuida de quem cuida. E aí só o fato da gente reabilitar esse paciente e voltar a escutar, quem mora junto também fica mais tranquilo, né? A televisão, graças a Deus, tá baixa. Parei de brigar, não tem que ficar repetindo. Nossa, tá maravilhoso. É verdade, importante isso. Bom, e para quem nos assiste também, que tem não está ainda na idade de ser idoso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, de prevenção, né? Quais são hoje os principais, digamos, a principal dica hoje para que aquela pessoa, vou falar da minha idade, né? Nós estamos aí nos encaminhando mais adiante por uma fase mais madura. O que a gente pode fazer para chegar nessa fase de idoso com uma condição auditiva melhor? Perfeito. A gente sempre fala que cuidar da saúde de um modo geral automaticamente vai melhorar outros quadros subsequentes, né? Então, eu tenho tontura, né? Mas não faz uma atividade física, não tem uma boa alimentação. Então, o mínimo a gente já começa por aí, né? Fazer uma alimentação regrada, nutritiva, né? Não é dieta de maluco, né? Mas fazer uma alimentação bem nutritiva, consumo de água, um sono de qualidade. O sono interfere bastante na nossa qualidade de vida. Claro, fazer exames periódicos uma vez ao ano, fazer um check-up geral. Se tu começou a ter queixas ou tem predisposição genética, né? Teu pai começou a ter perda mais cedo do que o esperado. Então, seria bom você começar a fazer uma audiometria antes, não esperar ter 60 anos para fazer uma audiometria, né? Perfeito. Procurar o serviço antes para fazer um acompanhamento, né? Quanto antes a gente intervir, melhor vai ser. Ótimo. Júlia, a gente está já nos encaminhando aí para o nosso encerramento aqui, mas eu gostaria que você falasse, então, a respeito de como as pessoas podem te encontrar, tanto nas redes sociais quanto no seu consultório também aqui em Joaçaba, né? Tá. Então, o meu consultório chama Audive, tem uma página no Instagram, que pode seguir, a gente compartilha várias dicas. Um pouco do que eu falei hoje aqui, a gente faz vários projetos dentro do Instagram mesmo para compartilhar esses dados. Essa semana vai liberar o site também, www.audiveautoneurologia.com.br. Lá também tem bastante informação. Eu atuo na Policlínica, então se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato, pode ligar na Policlínica. O meu ramal é o final 4101. A gente vai deixar o número aí na tela, né? Final 4101, o ramal, né? Vamos deixar na tela para você acompanhar e na descrição também.
para que você possa entrar em contato daqui a pouco. Você não tem esse problema, mas identificou alguém que tenha, né? Porque é aquilo que a gente falou desde o começo, isso é qualidade de vida. Exatamente, né? qualidade de vida. E a pessoa poder ter autonomia também, viver com mais tranquilidade por um tempo, né? É isso que a gente busca no consultório, né? Recobrar o estado normal do paciente, né? Essa segurança de fazer as coisas da rotina, do dia a dia, aquela alegria de sair na vizinha, tomar um chimarrão, né? Certo. Então a gente busca sempre isso, a melhora coisas do simples, paciente. né? Coisas simples da vida que daqui a pouco perdeu, mas que pode recuperar e muitas vezes não sabe como, né? Exatamente. E acaba encontrando com um profissional. Bom, obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a Júlia Bertola, profissional da área de fonoaudiologia. Na descrição tem todas as informações para você entrar em contato com a Júlia. E deixa aqui sua pergunta também, Perfeito. que a Júlia vai acompanhar e vai respondendo. Com Obrigado certeza. pela Grata presença, eu. sucesso. Obrigada.